Isso aí, galerinha. Finalzinho da última aula, então estávamos falando da definição de campo elétrico, certo? Antes eu te contei que eram as linhas de campo, né? Linhas de campo representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada na linha. São divergentes para cargas positivas, convergentes para cargas negativas. Jamais se cruzam. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Nascem nas partículas positivas, morrem nas partículas negativas, porém nós precisamos de uma definição matemática para poder calcular campo elétrico. E aí fizemos uma experiência virtual bem boba para te mostrar na prática como é que se calcula campo elétrico. Aí questionei a vocês, né? Pô, será que a galera veio aqui na sala de aula e calculou o campo elétrico aqui, próximo do quadro de luz, próximo do projetor quando esse estiver ligado, próximo das lâmpadas que devem ter cargas elétricas, já que estão brilhando? E a questão é óbvio que não. É óbvio que nunca nenhum engenheiro veio nesse lugar fazer medidas de campo elétrico. Como saber que é seguro estar aqui então? Provavelmente os fabricantes, né, tiveram que fazer uma série de análises nos seus equipamentos para ver se esses equipamentos eletroeletrônicos não gerassem campos elétricos que pudessem prejudicar a saúde humana. Porém, até agora eu só te mostrei como é que se calcula campo elétrico na prática. Se eu quiser calcular campo elétrico a partir da definição de campo elétrico, eu tenho que fazer um experimento. Eu tenho que ter dinamômetros, aparelhos que medem força, eu tenho que ter cargas de teste para poder posicioná-lo em determinado lugar e poder medir a força elétrica. Tem que haver uma outra forma de calcular campo elétrico menos trabalhosa, que não precise de um experimento, algo teórico, que eu só faça uma conta, sem precisar ir para o laboratório e consiga achar o campo elétrico sem maiores problemas. É o que vai acontecer agora. É o que vai acontecer agora. Essa é a nossa segunda aula de hoje, ou já é a terceira? Isabel, a vida passa muito rápido. Aula 6. Então olha só. Imaginem vocês mais uma vez a nossa carga elétrica no laboratório, que eu vou chamar ela de Qzão. E eu peguei um certo ponto para analisar o que estava acontecendo, para fazer o experimento virtual, e naquele ponto ali eu colocava uma carguinha de teste, que eu vou chamar de Qzinho. Eu te mostrei que para calcular o valor do campo elétrico que a Qzão está gerando nesse ponto, que ponto, professor? O ponto Qzinho? Não. Ali o Qzinho já é uma carga de teste. Antes da carga de teste estar ali, já tinha um ponto ali, que tu pode chamar do que tu quiser. Pode ser ponto X, ponto que tu quiser. Antes de eu botar a carga de teste, o que tinha ali? Nada. Aí eu botei uma carga de teste naquele ponto X, agora sim ela está ali, tá vendo? Ó? A carga Qzinho está colocada bem no ponto X. Eu digo isso porque é muito comum eu marcar um ponto ali, o aluno já achar que tem alguma coisa no ponto, e não tinha nada. Agora que eu botei a carga de teste no ponto X, tem. Como é que se calcula o campo elétrico que esta carga está gerando no ponto X? Poderia até representar assim, ó, o campo elétrico que Qzão gera no ponto X. Para calcular esse campo elétrico, eu te apresentei essa definição, né? Tu pega a força que está atuando na partícula de teste e divide pelo módulo da partícula de teste. Mas na aula anterior eu te ensinei como é que a gente calcula a força entre elas, né? É através da lei de Coulomb. Quer dizer que eu tenho o direito de substituir aquela força F pela lei de Coulomb, já que ela vai dar o valor realista. Campo elétrico vai ficar, usando a lei de Coulomb para essas duas cargas, vamos lá, sem desespero. Uma das cargas é Qzão, a outra carga é Qzinho, e a distância entre elas eu chamei de D. Observe que chamar de Q1, Q2, Qzão e Qzinho não fede nem cheiro, não é mesmo? F, qual é o valor da força? K vezes Qzão vezes Qzinho, dividido por D ao quadrado. Honesta substituição, né? Ah, tá. Dividido. Quem é que estava embaixo? O Qzinho, né? Vocês concordam que esse Qzinho aqui é o mesmo que está lá em cima? Porque é a carga que foi colocada no ponto X e é a carga de teste que foi usada também no experimento.
Isso aqui é uma divisão de fração, né? Seria a primeira vezes isso. Então o Qzinho dividido por ele próprio vai dar 1. Então olha a fórmula que restou. Essa aí é uma outra fórmula para calcular campo elétrico. O nome dessa fórmula, geralmente nos livros, aparece assim, ó. Campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. Aquilo ali, ó, é importante, ó, uma. Se forem duas, professor, esquece. Tu vai ter que usar uma técnica para poder matar a questão. Campo elétrico gerado por uma carga. Nesses 10 anos de sala de aula, a pergunta mais comum nessa hora é: professor, qual fórmula que eu uso? Eu não cheguei nesse ponto contigo ainda não, né? Eu já tinha deduzido, já tinha mostrado essa fórmula para vocês? Quando tu perceber que a aula vai seguir aqui, tu já me canta a pedra, tá? Porque eu dou, às vezes, a mesma aula, muitas vezes. Por mais que eu tenha te dito que não é a mesma aula, tu assiste, tu vê que é diferente, não tem a mesma piada, não tem os mesmos números. Eu evito, né, fazer isso, para não ficar maçante para mim mesmo. Mas às vezes acontece, eu tenho uma sessão de déjà vu toda hora, né? Porque, pô, já falei isso para essa turma, cara, eu fui para a turma do lado. Então seria importante vocês me dar o feedback aí para eu não repetir as coisas, tá? Pergunta mais comum de todas. Ó, professor! Putz, antes estava tão legal, estava acertando tudo. Tinha só uma fórmula do campo elétrico. Pô, agora tem duas, cara. Agora eu não sei qual que eu uso. Para, tá de sacanagem, né? Deixa eu te explicar. Se tiver força e quantidade de carga, tu usa essa. Se tiver quantidade de carga e distância, tu usa essa. Parece piada, né? Mas é isso mesmo. Na verdade, quando o aluno trava e não sabe que fórmula usar, é nervosismo só. Não é que ele não sabe física, porque ele sabe ler força, distância. Tem distância, corre para a fórmula que tem distância. Não tem distância, tenta outra. Não deu nenhuma das duas, senta e chora, por enquanto. Dá pra fazer um sisteminha, né? As piores questões de física que eu já enfrentei na minha vida foram aquelas que tu usava uma equação, não dava de resolver, usava outra equação, não dava, mas tu fazia um sisteminha, isola numa, substitui na outra e mata a charada. É o pior que pode aparecer pra gente por enquanto. É quando tu tenta uma equação, não funciona, tenta a outra, não funciona, e faz um sisteminha. Eu quero fazer um exemplo interessante dessa fórmula que acabou de surgir pra gente. Porque apesar dela ser chamada de campo elétrico gerado por uma carga, dá para usar ela quando nós temos mais de uma carga. Aí eu vou te mostrar. É um procedimento muito similar ao que a gente já fazia com a lei de Coulomb. Deixa eu fazer um exemplo clássico para vocês. Um exemplo clássico é esse aqui, ó. O cara vai lá e fornece duas cargas elétricas, diz que uma é positiva e outra negativa, mas isso também não importa, poderiam ser as duas negativas, as duas positivas. Dá o valor dessas cargas, 2 vezes 10 na menos 3 coulombs, carga 2. Essa carga, como o desenho indica, ela é negativa. Menos 1,2 vezes 10 na menos 3 coulombs. Por simplicidade, para a gente também não gastar muito tempo com matemática básica, que eu sempre vou usar os 3 metros para facilitar a nossa vida. E aí o cara pergunta, qual é o campo elétrico resultante no ponto G? Qual é o campo elétrico resultante no ponto G? Essa é uma situação já bem clássica. Primeira coisa a fazer, lembrar que cargas elétricas positivas geram um campo de afastamento. Esse é o campo elétrico gerado pela carga 1. Cargas elétricas negativas geram um campo de aproximação, por isso que esse vetor que eu estou desenhando agora aponta na direção da carga que o gerou, E2. Se nós calcularmos o campo elétrico E1 e o campo elétrico
fazer pontilhada paralela, dá para calcular o campo elétrico resultante, que foi o que foi pedido ali. Como é que calcula o campo elétrico gerado pela carga 1? É só usar a nova fórmula de campo elétrico. Constante eletrostática do vácuo, então estamos supondo que estamos trabalhando no vácuo. Senhor, se fosse no ar, ia ser o mesmo K. O K do ar é muito próximo do K do vácuo. Carga, quem é a carga? Se eu estou dizendo que é 1, eu vou usar a carga 1, e a carga 1 era 2 vezes 10 na menos 3 coulomb, e a distância até o ponto G, 3 ao quadrado. 9 dividido para 9 dá 1. Campo elétrico gerado pela carga 1, 2 vezes 10 na 6, Newton por Coulomb. Faço a mesma coisa para a carga 2, valor do K, 9 vezes 10 na 9. Valor da carga 2, é em módulo, hein? Menos 1,2 vezes 10 a menos 3. Distância da carga 2 até o ponto G estudado, 3 ao quadrado. 9 dividido para 9 dá 1. Módulo de menos 1,2 é 1,2. 10 na 9 com 10 na 3. 10 na 6 newtons por coulomb. E o que a gente faz para finalizar? Como? É só fazer o tal do Pitágoras. Se os vetores estivessem na mesma direção e no mesmo sentido, era só somar. Se fosse na mesma direção em sentidos opostos, era só diminuir. 90 graus tem que fazer um Pitágoras. E se não fosse 90 graus, fosse 60 graus? Lei dos cossenos. Vetor ao quadrado, resultante é vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado, mais 2 vezes vetor 1 vezes vetor 2, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Lembram disso? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos na física, né? Na matemática, quando a gente vai trabalhar com triângulos, ali é um menos, certo? Numa outra situação, se vocês tiverem interesse, eu posso deduzir algum estudo dirigido, se tu quiser que eu te prove, né, que vem essa equação, a gente deduz a equação para vocês. Tanto uma quanto a outra, tanto da física quanto da matemática, sem problema nenhum. Na verdade, é legal tu lembrar disso, isso aqui serve para todos os casos, não importa qual é o ângulo. E se o ângulo for 90 graus, como o cosseno de 90 dá zero, acaba virando Pitágoras. Por isso que é bacana, né, tu ter o cacuete de correr para a lei dos cossenos quando fores operar vetores, certo? Corre para a lei dos cossenos porque ela resolve todas as situações para somar dois vetores. Agora olha só, tu deves lembrar, eu estou te estimulando a fazer assim porque é o melhor para ti. Lembra do triângulo 3, 4, 5, não é? E será que esse número 2 e 1,5 não pode aparecer ali? Vamos multiplicar por 4? Putz, errei, me arrumei todo. Eu ia escolher um número bonito para ti, entendeu? Para tu ficar feliz. Mas como eu sou bom de matemática básica, não vai dar nada. Eu ia querer fazer um que dava para resolver de novo, por isso, né? Eu queria fazer isso tantas vezes ao longo do ano para que tu impregnasse no teu cérebro e tu parasse de fazer Pitágoras em situações que não é necessário. Certo? Mas como eu selecionei os números errados, me arrumei, vamos embora. Vamos botar a mão na massa. Quem é o campo elétrico 1? 2 vezes 10 na 6 ao quadrado. Quem é o campo elétrico 2? 1,2 vezes 10 na 6 ao quadrado. Campo elétrico resultante ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 10 na 6 ao quadrado, 10 na 12. 1,2 vezes 1,2 é 1,44. 10 na 6 ao quadrado, 10 na 12. Campo elétrico resultante é a raiz quadrada de 5,44 vezes 10 na 12. Campo elétrico resultante, para não ficar feio para minha cara, eu vou ter que botar uma casa após a vírgula. Alguém arriscaria dizer qual é a raiz de 5,44? Pode chutar que eu te ajudo. Eu vou chutar para ti. 5. 5 vezes 5, 25. Errado. Alguém quer dar um outro chute? Vou te fazer uma outra pergunta de 8º ano, assim que vai conseguir responder. Entre quais números inteiros está a raiz de 5,44? 2.
2 e 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 2, alguma coisa. Chutarias a próxima vírgula? 2, 2,2. 2,2, 2,2. 4, 4, 4, 4. Deu 4, 8, 4. Quanto que a gente queria? Foi pouco. 2,5 vezes 2,5. 25 vezes 25, 625. Foi muito. 2,4 eu acho que é um bom tamanho. 4 vezes 4, 16 foi o 8, mais 1, 9, 8, 2 vezes 2, 4. 6. Putz, estourou um pouquinho. Assim eu tenho certeza que a casa após a vírgula é 2,3. Vezes 10 na raiz, 10 na 12, 10 na 6 Newton por Coulomb. Acabamos enriquecendo um pouco a aula porque eu te mostrei como é que se extrai a raiz de número em quantas casas após a vírgula tu quiser. Como é que tu faria para continuar botando casas após a vírgula? Chutando. Tu chuta o próximo número, faz a multiplicação, vê se deu para cima ou para baixo. Chuta o próximo número e multiplica. Pode passar o resto da tua vida colocando casa após a vírgula ali. Né? E as pessoas têm a noção de que extrair raiz quadrada de números bizarros é difícil, é mentira. Então, preguiça de chutar. Se tu vai chutando, tu vai botando números após a vírgula. Beleza? Quantos tu quiser. Diz que tinha um cara, não lembro o primeiro nome dele, era Zacarias, não sei das quantas. De sei lá, uns 1000 anos atrás, bota aí. Diz que o cara extraía a raiz quadrada de números com 17 casas após a vírgula. Com 17 dígitos. Ele extraía de cabeça em 42 minutos, pensando. Como é que o filho da puta desse decora os 17 dígitos para começar a pensar, eu me pergunto. Como é que o filho da puta decora 17 números? Agora que me falou o número, deixa eu começar a pensar. Só do cara começar a pensar, esqueci o número que eu estava falando. Né? Para tu ver como tem pessoas que realmente são sobre-humanas. Apesar disso, esses gênios que faziam essas contas de cabeça eram bons só em matemática básica, né? Não em matemática avançada, que é lamentável. Fazer o quê? Pô, galerinha, exemplo tranquilinho, exemplo clássico. Será que eu posso estender esse raciocínio para 2 cargas, que foi executado em 2 cargas para 5 cargas? Pois é, realmente daria medo de fazer, mas o raciocínio seria o mesmo. No vestibular eu já vi acontecer isso, ó. O cara coloca cargas assim, ó. Tu não tem que te estressar porque esse campo elétrico aqui vai ser subtraído desse, certo? Aí tu pode subtrair, vai dar um vetor no horizontal. O campo elétrico gerado por essa partícula negativa vai ser... Vamos botar uma positiva aqui também para ficar diferente, ó. Esses campos elétricos, vou dar nome, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o E2, concorda comigo? Esse aqui é o E1. Aquele ali para cima é o E3, o E4 pode ser. E esse aqui então para cima também é o E3, certo? Nós usamos essa continha aqui e calculamos todos eles. Descobrimos que o E2 vale 8 newtons, que o E1 vale 4 newtons, que o E3 vale 1 newton e que o E4 vale 2 newtons. Então tu vê, né? Tu teve o trabalho de jogar as distâncias até da carga até o ponto a ser analisado, te dei o valor das cargas, tu usou a constante eletrostática e deu só um número bonito, ó. Como é que a gente finaliza para achar o campo elétrico resultante? Me ajuda agora. Agora que ficou fácil. Primeiro, cara, tu calcula o resultante entre o E1 e o E2. Qual vai ser o campo elétrico resultante entre o 1 e o 2? Pois é, cara, que assim, ó, as setas não estão honestas. Deixa eu colocar mais honestamente, então, as setas, já que o pessoal foi pelo tamanho das setas. Ainda não está honesto, mas pelo menos agora está menos absurdo. Qual é o resultante entre o E1 e o E2? 4. Obrigado, 4. 4. Show. Entre E3 e E4, qual vai ser o resultante? Né? 1 mais 2 na matemática profunda, 3. Ficamos com o ER34 para cima e ficamos com o ER12 para a esquerda. Ponte
pontilhada paralela, pontilhada paralela, o campo elétrico resultante, não precisa nem calcular, dessa vez eu acertei, 3, 4, 5. O que eu estou te mostrando é que com a definição de campo elétrico, se tu for organizado para desenhar vetores e tiver noção básica de vetores, tu mata qualquer questão que te peça campo elétrico resultante sem problema algum. Agora, para a gente encerrar esse primeiro contato com a eletrostática, que enxuto, né, cara? Olha só que rápido que foi. Eu quero fazer uns últimos comentários para poder passar uma tarefa bem bonita aí para vocês. A tarefa vai ser o que falta, né, de exercício da apostila. Inacreditável, olha só, acabou. Falta comentar contigo o que é campo elétrico uniforme. E deu. Falta comentar o que é campo elétrico uniforme, para te poder te divertir fazendo exercícios aí. Além de falar o que é campo elétrico uniforme, eu vou aproveitar para discutir uns outros detalhezinhos rápidos e a gente cair nos exercícios.